Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians. O Timão que tem zagueiro se despedindo. Você vai saber quem é. Vamos falar sobre o Renato Augusto, que está surpreendendo a comissão técnica do Corinthians. E a dívida continua acima dos 900 milhões de reais, mesmo tendo um superávit em 2022. E para finalizar, vamos falar sobre a provável escalação para a estreia contra o Liverpool, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Vou rodar a vinheta e, na sequência, eu conto tudo para vocês. Bora falar de Corinthians, minha gente? Muito bem, muito obrigado pela presença e pela companhia. Vamos começar aí falando sobre o Renato Augusto, tá, minha gente? O Renato Augusto que vem surpreendendo a comissão técnica do Timão. O Renato que ficou fora do jogo treino contra o Red Bull Bragantino, ainda se recuperando daquela lesão no joelho, e ontem, na vitória por 2-1 sobre o Coritiba, no segundo jogo treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava, o Renato ficou no banco no primeiro tempo. Entrou no segundo. E a previsão era que o Renato atuasse por pouco tempo, apenas para ganhar alguns minutos, apenas para poder ganhar um pouco de ritmo de jogo ali, o que não vem acontecendo em função dessa lesão no joelho. Mas, surpreendentemente, o Renato atuou durante todo o segundo tempo do jogo treino. E com uma resposta muito boa, o que animou a comissão técnica para a estreia na quinta-feira contra o Liverpool lá no Uruguai. A princípio, até se imaginava um Renato Augusto no banco de reservas, mas depois do jogo treino de ontem, tanto Fernando Lázaro como seus auxiliares ficaram muito satisfeitos com aquilo que viram. E o Renato, em momento algum, se queixou de qualquer tipo de desconforto. O que anima e o que é muito bom para o torcedor corintiano, essa melhora do Renato, que ainda tem mais uma semana, contando, aliás, a partir de ontem, né, uma semana para a estreia. Agora, 6 dias aí para a estreia contra o Liverpool, e o Renato terá esse período para fortalecimento muscular, para recuperar a condição física e aí participando das atividades normalmente no gramado. Ótima notícia para o Timão, que deve ter na estreia uma equipe bastante conhecida, com pouquíssimas novidades. Ontem, o Fernando Lázaro, ele trabalhou com 3 volantes. Ele trabalhou com 3 volantes ontem. Vou até colocar aqui. São 3 volantes, Rony, Fausto e Maicon. E o Juliano fazendo ali a função do Renato Augusto. Bom, para a estreia, o Renato estando em condições, ele deve ir para o jogo. E a provável escalação aí, sem nenhuma novidade, seria o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, na zaga o Gil e o Balbuena, pela experiência que tem, e na lateral esquerda o Fábio Santos. No meio, o Rony vai para o jogo, assim como o Fausto. Eu acredito na presença do Maicon também, e aí sim o Renato Augusto, estando em condições, ele vai para o jogo. Caso o Renato não tenha condições de começar a partida, deve dar o Juliano mesmo. Tá? E na frente, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Praticamente o time é esse, deve ser muito próximo a isso, e se tiver alguma alteração, será ali no setor de meio campo. No ataque não será mexido, na zaga também já está definida, e a opção pelo Balbuena, como eu falei, mesmo não fazendo uma boa temporada, o Balbuena tem muita experiência, então ele deve ser aproveitado aí nesse jogo de estreia. É um jogo fora de casa, deve ser um jogo duro, né, por se tratar de um adversário uruguaio, então, pela experiência, o Balbuena deve ser o titular. Então, se tivermos alguma novidade ali, será no meio-campo. Ou 3 volantes, como ele fez no treino de ontem, né, ou colocaria ali o Renato Augusto e o Juliano, caso queira um time um pouco mais criativo, ou o Adson e o Renato Augusto também, como ele vinha fazendo durante o Campeonato Paulista.
mas o provável é esse, então, sem muitas novidades com relação à escalação do Corinthians para a estreia quinta-feira. Comenta aí, o que você achou? Você acha que esse time dá para encarar o Liverpool? Tem condições de vencer lá? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre o zagueiro que está de saída do Timão. Quem é o zagueiro que está de saída do Timão? A gente vai contar aqui para vocês. Bom, é o Léo Santos, tá, minha gente? O Léo Santos, que já chegou a ser convocado para seleções de base, sub-17, sub-20. O Corinthians está acertando o empréstimo dele para o Ceará, para ele disputar a Série B na equipe do Ceará. O Léo já passou também por problemas de lesão e recuperado, ainda não tem o espaço. O Corinthians hoje tem o Gil, tem o Balbuena, tem o Caetano e também tem o Murilo. Então, o Léo está lá atrás nessa fila. E o Corinthians entende que é melhor ceder ao jogador para ganhar uma experiência, assim como fez com o Caetano, que disputou Série A pelo Goiás, também disputou Série B, e o jogador vai ganhando corpo, vai ganhando maturidade, e isso é muito importante para um jogador jovem. Então, o Corinthians está acertando aí, de acordo com o jornalista Del Luiz, tá? O Léo Santos está de saída do Timão para disputar a Série B pela equipe do Ceará, tá? Ele que já não é mais nenhum garotinho também, né? O Léo, lembrando, já tem 24 anos e tem contrato com o Corinthians ainda até o final de 2023. Comenta aí, é uma boa para o Léo Santos? Você acha que é importante para ele sair nesse momento do Corinthians? É importante que ele ganhe essa experiência, ganhe essa rodagem? Quero saber sua opinião aí. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, vamos colocar aqui a dívida do Corinthians, que está acima dos 900 milhões de reais. É uma dívida bastante alta, né? O Corinthians, que tem um faturamento, né, perto aí, o Corinthians arrecadou na temporada quase 800 milhões de reais, segundo o Duílio Monteiro Alves, mas a dívida supera ainda os 900 milhões de reais. Para ser mais preciso, o Samir Carvalho trouxe essa informação no blog dele, no UOL Sports, teve acesso a esses documentos e a dívida está na casa dos 910 milhões de reais. Tá? O Corinthians fechou 2022 com um superávit de 15 milhões de reais aproximadamente, 15, 16 milhões de reais. Tá? Mas a dívida ela baixou muito pouco em relação à anterior. Em números, baixou muito pouco, em torno de 0,2%. 0,2% em relação ao que estava. É muito pouco, em termos, a dívida era de 912 milhões e caiu para 910 milhões. Então, assim, é uma diferença pouco significativa em termos de números, né? Muito pouco realmente esse valor. Mas o Corinthians tem uma boa arrecadação, bons patrocínios, e mesmo assim não consegue baixar essa dívida. Essa dívida seria mais de 500 milhões, ela está dividida, parcelada em mais de 15 anos aí, né? Mas ainda tem um bom montante, mas a dívida é uma só, né? A dívida, a gente soma o valor total mesmo, ela sendo parcelada. E não podemos esquecer que toda dívida parcelada normalmente tem juros. Então, esse parcelamento aí de 15 anos, com impostos, com dívidas trabalhistas, enfim, uma série de questões aí, o Corinthians tem esse valor ainda nas costas para poder resolver. O Duílio falou que pretende zerar esta dívida ao final do seu mandato. É difícil. Eu não acho que é uma coisa tão próxima disso acontecer. Tem uma parceria com a KPMG, né, uma empresa de consultoria mundialmente conhecida, muito séria,
E, através da KPMG, o Corinthians busca aí uma solução para essa dívida, ou pelo menos minimizar ao máximo. Mas, a partir agora do mês de abril, será comunicado a todos aí o valor real da dívida, e aí sim as participações, o que é o quê, né? Qual é a fatia que vai para cada um, quanto deve a cada um. Mas é muito dinheiro ainda, né? Baixa da casa de 1 bilhão, né? Que a gente sempre fala, mas ainda acima dos 900 milhões. É muito dinheiro, mas a dívida existe, e aí o Duílio agora disse que quer terminar com isso. Será que ele vai conseguir? Consegue, né? Será que vai conseguir até o final da temporada? Será que ele consegue? Deixa seu comentário aí. O que você acha? É possível o pagamento dessa dívida? Comenta aí para mim. Deixa o seu like e às 9 da noite a gente volta com a nossa live e aí a gente vai repercutir vários assuntos aqui com você, torcedor do Corinthians, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um bom dia e até mais tarde. Tchau!